Boa tarde. Já estamos aqui no Instagram, a ver se no Facebook finalmente dá certo o direto. E sim, temos agora o direto também no Facebook, na minha página, no Instagram. Boa tarde. Espero que estejam todos bem. Digam-me, por favor, quem está aqui já a assistir, se me ouve e se me vê bem. E vamos dar aqui uns minutinhos. Estive até às 2 da manhã para descobrir como é que funcionam os diretos no Facebook, porque agora, antigamente era bem mais simples, agora complicou um bocadinho, mas está tudo certo. Apliquei um dos princípios do autocuidado da autoestima, se não deu certo, então vamos pesquisar e procurar fazer melhor, porque da última live, que foi a despedida do ano 2022, para abrir espaço e receber 2023 e abrir-nos para novas possibilidades, não conseguia, portanto, entrar em direto no Facebook. Hoje já é possível, graças ao erro. O erro permite-nos melhorar e faz parte. Olá, Inês, tudo bem? Beijinhos. Já estou a ver aqui pessoas a entrar. Estão-me a ouvir bem? Estão-me a ver bem? Digam, por favor, se me ouvem bem. Ok. Antes de iniciarmos a falar sobre autoestima e autocuidado, eu vou alertar para que os comentários no Instagram não ficam gravados, apenas fica gravado a live, o direto. Obrigada, Emese. No Facebook, creio que ficam gravados os comentários. Obrigada, Ana, beijinho. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, depois podem no final ou durante aqui, se eu conseguir, durante portanto, aquilo que nós vamos falar e aquilo que eu vos vou entregar, se houver alguma coisa que eu não tenha visto para responder aqui diretamente, eu respondo depois, por favor. Se eu não conseguir responder, enviem-me mensagem, por favor, e eu respondo assim que possível, está bem? Ora bem, vamos lá começar, ok? Apenas cerca de 45 minutos, uma hora mais ou menos, sem muita rigidez, porque eu creio que aqui no Instagram eu acho que só fica gravado 45 minutos, acho eu. Vamos falar então sobre autoestima e autocuidado. Autoestima e autocuidado tem que ser um hábito que nós temos que ter todos os dias para connosco próprios, assim como quando acordamos fazemos a nossa higiene pessoal. E isso é verdade. Não é? Tem que ser um hábito ao longo da vida, é uma constante ao longo da vida. E a nossa autoestima e a forma como nós nos aprendemos a nos autocuidar começa no momento em que há uma fusão entre o nosso pai e a nossa mãe, no momento em que somos concebidos. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, nós ganhamos vida. Então, o momento em que nós passamos os primeiros momentos, os primeiros meses de vida dentro da barriga da nossa mãe, é aí onde começa a nossa autoestima. Se for uma gravidez difícil, se nós não formos planeados, se houver medos, se houver receios da gravidez, se foi uma gravidez, portanto, difícil, nós na barriga da nossa mãe nós vamos sentir isso tudo. Se durante o tempo da gravidez houve discussões entre os nossos pais, nós, filhos, dentro da barriga da nossa mãe, vamos sentir isso. E quando nascemos já temos uma percepção se somos amados ou há dificuldade em sermos amados. Portanto, os 2 primeiros anos de vida é um dos pilares que está por detrás da nossa autoestima. E tudo depende da forma como os nossos pais nos educam, a nossa história familiar. E atenção, uma baixa autoestima não é só quando existem dificuldades durante a gravidez ou quando há um mau ambiente familiar. Não. Não há ninguém que não passe um momento difícil na vida em que a nossa autoestima vá abaixo. Todos nós, portanto,
passamos por dificuldades em que não gostamos assim tanto de nós. Faz parte. E é também um sinal de que é necessário fazer mudanças. E nós resistimos muito à mudança. Ou seja, quando há alguma coisa que nos está a tirar da nossa zona de conforto, nós resistimos muito a deixar aquele porto seguro. Mas isso também faz parte. Quando há uma mudança, quando há alguma coisa que faz tremer a nossa zona de conforto, é necessário que nós demos ouvidos a esse desconforto e dizer, ok, eu vou abraçar esta oportunidade de melhorar e de olhar para mim. Ora, é justamente nesta questão de olhar para mim que vai me permitir perceber quais são as heranças culturais dos países, por exemplo, a educação e o estilo parental dos nossos pais, bem como a religião. Tudo isto são ingredientes que fazem parte da formação e da construção da nossa autoestima ao longo da nossa vida. Portanto, a nossa herança transgeracional tem aqui um papel muito importante. Mas mais importante do que isso, independentemente da nossa idade, de termos uma boa ou má autoestima, vamos sempre a tempo de melhorar. Por isso é que eu fiz este live, disponível para toda a gente, para nós percebermos algumas coisas, termos aqui algumas orientações e construirmos algumas crenças e alguns mitos urbanos, não é? Que quem nasceu para ser desgraçado vai ser desgraçado uma vida inteira. Por exemplo, isto faz parte de uma crença, não é? Que é uma crença, muitas das vezes, que é herdada ou disfuncional. Vários tipos de crenças estão associadas a isto. Por exemplo, sofrer para não ver sofrer. Faz algum sentido nós sofrermos para que outra pessoa não sofra? Será que quando nós estamos a sofrer para impedir outra pessoa de sofrer, estamos a tirar recursos a essa pessoa de aprendizagem e de evoluir também no seu percurso? Fica aqui esta reflexão. Mas, ou seja, quem sofre para não ver sofrer está-se a despedaçar para manter o outro inteiro. O outro fica inteiro. E nós, como é que ficamos? Por outro lado, vamos imaginar que a nossa vida é um rio. E vocês, a tentar fazer com que os outros não sofram, vocês vão tirar a água do vosso rio para dar água a outros rios. O que é que acontece ao vosso rio? Seca. Ou seja, nós quando temos esta tendência de cuidar dos outros e fazer pelos outros, estamos a estimar os outros. E nós? Quem é que nos estima a nós? Estamos à espera que os outros nos estimem? Isso pode resultar numa grande frustração e normalmente resulta numa grande frustração. Como é que nós podemos modificar isto? Vamos já trabalhar isto. Por exemplo, o dinheiro traz angústia. Outra das crenças. Será que é o dinheiro que traz angústia? Ou é não ter dinheiro que traz angústia? Não é? Ou o dinheiro transforma as pessoas? O dinheiro não transforma as pessoas. As pessoas é que se transformam ou já tinham, portanto, já tinham esse comportamento, mas o dinheiro permitiu-lhes que elas se revelassem, por exemplo. Uma situação que me apareceu uma vez em consulta, de uma paciente que tinha muita dificuldade e ataques de pânico, inclusive, e que nós fomos descobrindo aos poucos o que é que estava aqui por detrás dos seus ataques de pânico e que a impedia de ser ela própria. Numa das muitas consultas que nós fizemos, quando estávamos a falar sobre auto-amor e autoestima, e quando eu lhe disse a ela que eu me considerava um espetáculo de mulher, ela ficou assim, de olhos esbugalhados a olhar para mim, e eu perguntei-lhe porque é que ela estava assim a olhar tão estupefacta para mim. Ela disse, eu nunca pensei que se considerasse assim dessa forma. E eu, como assim? É que para mim uma pessoa que se acha um espetáculo é arrogante. Para tudo. E depois, ao puxar o fio à meada, chegamos à conclusão que isto foi uma coisa herdada dos avós dela. Ou seja, o não permitir-se olhar para si própria com valor, reconhecer o seu próprio valor e reconhecer, dizer, sim, eu considero-me que sou um espetáculo, que não há mal nenhum nisso,
estava a impedi-la de ser ela própria. A partir daí as coisas mudaram completamente e o percurso dela então evoluiu muitíssimo. Os ataques de pânico cessaram. Estão a ver como estas crenças têm um impacto na forma como nós olhamos para nós próprios? E isto, ou seja, como é que vocês podem avaliar a vossa autoestima? Vejam, façam uma reflexão sobre as crenças que vocês trazem convosco neste momento e que vos estão a criar, portanto, um bloqueio que vos impede de olhar para vocês próprios. Que tipo de frase é que vocês às vezes dizem sem ter consciência, que estão na base de questões que não são vossas, que são herdadas e que muitas das vezes também vem da formatação social, que também é outro ingrediente importante também aqui para a autoestima. Ok? Dúvidas, qualquer questão, estejam à vontade, ok? Eu não estou a ver aqui as questões. Boa tarde, Isabel. Eu não estava a ver, desculpa. Beijinho, Isabel. O que é que acontece? As crenças, a forma como somos educados, o nosso ambiente familiar, a nossa herança genética está na base da forma como nós olhamos para nós próprios. E como é que nós podemos avaliar como é que está a nossa autoestima? Muito fácil. Se nós não sentimos bem connosco, a nossa autoestima não está bem. Não é? Mas há aqui alguns sintomas que eu vos vou, dizer agora, que estão na base da baixa autoestima. E são um dos vários sintomas. Existem muitos outros. E atenção, muitas das vezes as pessoas que nós achamos que são muito seguras de si, muito determinadas, muitas das vezes têm má autoestima. Não é raro isso acontecer. O que fazem, ou seja, o comportamento delas é camuflado. Eu digo isso por experiência própria. Ok? Contra mim falo. Durante muitos anos as pessoas tinham um conceito de mim que não correspondia à verdade. Porque cá dentro eu era um vidrinho. Todos nós somos vidrinhos. Agora, se nós tivermos consciência das nossas dificuldades e transformá-las em força, então nós podemos chegar ao momento em que eu estou hoje, por exemplo. Não quer dizer que eu não passe dificuldades, não quer dizer que há momentos em que eu não consigo olhar para mim. Há momentos em que eu não consigo olhar para mim. Agora, eu tenho ferramentas que eu aplico para mim. E é esse tipo de ferramentas que eu também quero vos dar e vos abrir para que vocês também as possam trabalhar. Vamos aos sintomas de baixa autoestima. Encontramos sempre culpados para aquilo que nos acontece, ou culpamos-nos a nós próprios e martirizamos pelos problemas e erros que nos vão acontecendo. E estamos sempre a martelar, mas eu fiz aquilo, eu não devia ter feito aquilo, e porquê é que eu fiz aquilo, e porquê é que eu não fiz assim, e porquê é que quando aquela pessoa me confrontou com aquela questão, eu não respondi logo, e depois começamos, ok, isto é uma bola de neve. Dificuldade de aceitar as nossas próprias limitações. Quando nós não temos capacidade para ir mais além. E isto é muito simples. Num ginásio, estamos a fazer uma máquina, não é? Estamos a ver outra pessoa a fazer uma máquina exatamente igual, mas já vai muito mais à frente e nós sentimos péssimos ou péssimas, não é? Timidez excessiva. Para quem é tímido, está tudo certo. Mas é tímido, nós podemos trabalhar essa timidez, podemos evoluir nesse sentido. Basta nós querermos, ok? Medo da rejeição. Necessidade de aprovação e validação externa constante. Falta de confiança. Dificuldade em terminar tarefas e projetos. Apatia, desmotivação. Estarmos constantemente a comparar com os outros. Nós não temos que nos comparar com ninguém. Nós somos únicos. E cada um tem direito a ser o que é. Não temos que ser todos iguais, não temos que pensar todos da mesma forma, não temos que agir todos da mesma forma e não temos que ter o percurso igual a toda a gente. Ok? Ser diferente não é fácil. Mas é o caminho para nós estarmos bem connosco próprios. Porque se vamos fazer um caminho que não é o nosso, que não está de acordo com aquilo que nós realmente queremos, a nossa autoestima vai abaixo a pique.
necessidade de estar em competição com o outro para atingir o mesmo nível que o outro. Muito cuidado com isto. Se alguém é muito bom, por exemplo, alguém que é muito bom comunicador, mas nós não conseguimos ter esse nível, mas queremos ter esse nível, e entramos em competição e até andamos ali naquele pique e nós não conseguimos e sentimos ainda pior. Cuidado com isto, ok? Não temos que ser iguais. Se a outra pessoa é uma boa comunicadora, pode ser inato, mas nós também podemos trabalhar. Agora, não temos é que nos sentirmos tristes porque nós não sermos capazes de ter o mesmo desempenho. E isto é para todas as áreas da nossa vida. Dificuldade em aceitar e lidar com a crítica. Isto aqui também é muito importante. Às vezes nós levamos as coisas muito a peito. E quando levamos muito a peito, significa que nós não estamos bem. Há uma frase de Séneca que é muito espetacular para isto, para vos elucidar, que é: a ofensa só tem sucesso quando a raiva do ofendido é extremamente alta. E é verdade. Quando nós estamos bem e alguém nos faz uma crítica e nós temos a capacidade de dizer: ok, esta pessoa disse-me que era demasiado perfeccionista. Se calhar até sou numas coisas e tudo mais, mas se calhar o ser demasiado perfeccionista é porque posso ter estado a confrontar aquela pessoa com alguma dificuldade. Ou então eu, sem querer, magoei outra pessoa. Ou então eu vou tirar isto a limpo e esclarecer isto com a pessoa. Mas olha, estás a dizer em que é que te baseias para dizer isto, não é? O que é que acontece muitas das vezes a quem tem baixa autoestima? Vai se sentir atingido, vai se sentir magoado, vai se sentir triste, e vai achar que se calhar nem sequer vai questionar aquilo que a outra pessoa disse, se é verdade ou não, se tem razão ou não e qual é o fundamento. Sentimento de impotência perante aquilo que nos vai acontecendo e achamos que portanto, que não temos controle sobre a nossa vida. Sentimento de inferioridade, o perfeccionismo, a nossa necessidade de fazer as coisas bem ao ponto de nós ficarmos extremamente nervosos e depois metermos os pés pelas mãos. Já me aconteceu. No direto do fim de ano, eu já não fazia diretos há muito tempo e estava nervosa, assumo. E ainda para mais não estar a conseguir fazer o direto no Facebook também mexeu comigo, assumo, mas eu sou humana. Não tenho que ser perfeita. Dificuldade em reconhecer as nossas qualidades, em reconhecer as nossas conquistas e vitórias. Em dificuldade em reconhecer o nosso próprio valor. Estes são alguns dos sintomas que estão por trás da baixa autoestima. Não sei se vocês se reconhecerem em algum. Não se sintam tristes se de facto vocês fizeram o check em tudo isto que eu acabei de enunciar. Olhem para isso não com tristeza, mas como uma força e uma oportunidade de mudar. Mas não queiram mudar esta lista toda. Passinho a passinho. Vejam aquilo que é mais importante para vocês trabalhar neste momento. Qual é a vossa melhor dificuldade? E vão por prioridades. Não queiram fazer tudo logo de uma vez. Trabalhar tudo só de uma vez. Ok? Por outro lado, que tipo de emaranhamentos familiares, e agora assim entramos aqui no campo das constelações, já estamos no campo das constelações há muito tempo, não é? Porque a partir do momento em que nós somos o que somos, é graças aos nossos pais, aos nossos avós, bisavós, trisavós e por aí fora. Mas que tipo de emaranhamentos podem estar por detrás também da baixa autoestima? A nossa criança interna ferida, mas não só a nossa, a dos nossos pais, a dos nossos avós e por aí fora, em que nós entramos em lealdade, em acordos que não são conscientes, um relacionamento difícil com os nossos pais. É quando as coisas, nós desejamos que os nossos pais tivessem sido de uma maneira, ou julgamos, ou nos queixamos relativamente aos nossos pais, porque não recebemos deles aquilo que nós queríamos receber. Traumas de infância, lealdade a um familiar ou ancestral. Quando assumimos a postura de vítima, aquilo que eu digo sempre é o mais difícil é nós termos os recursos para superar os nossos desafios. E quando sentimos que não somos capazes de superar os nossos desafios, por vezes somos acometidos
por um sentimento de impotência, como se não houvesse outra solução. Quando isso acontecer, peçam ajuda. Porque entrar portanto, na postura de vítima não vos vai ajudar, muito pelo contrário. E é necessário saber que para tudo há uma solução. E nunca se esqueçam de uma coisa: onde está o problema, está a solução. É preciso que a gente tenha capacidade de olhar para as coisas tal e qual como elas são. Ok? Rejeição e exclusão. Quando nós temos aquela sensação de que ninguém nos vê, que nós parece que não nos sentimos enquadrados, quando, por exemplo, alguém não nos convida para uma festa, principalmente quando é uma festa familiar, que isso dói imenso. Portanto, estes são apenas alguns dos emaranhamentos familiares que estão por detrás também da baixa autoestima e que são extremamente dolorosos. Identificar-se com alguma destas possibilidades, não se assustem. Acima de tudo, sintam-se neste momento merecedores de olhar para vocês e abraçar uma nova oportunidade de melhorar. Ok? Eu não me canso de dizer isto porque temos que transformar as nossas fraquezas em força, porque é exatamente nas nossas fraquezas que estão as soluções. Se nós tivermos a capacidade de olhar e a ajuda para olhar para estas nossas dificuldades e para estes bloqueios, está tudo certo. E vou agora lançar-vos o primeiro desafio, que é, não é agora, depois, quando vocês tiverem o vosso momento, quando vocês tiverem a oportunidade e acharem que faz sentido, é saber como é que vocês olham para vocês próprios. Qual é o vosso autoconceito? Se eu vos dissesse ou perguntasse como é que vocês se definem, quem é, por exemplo, a Paula, quem é a Otília, quem é a Gisela, como é que vocês se descreveriam? Como é que vocês diziam, olha, eu sou, por exemplo, eu sou a Carla, sou uma mulher cinquentona, com muito orgulho, não parece, eu sei. Superei muitas dificuldades, lutei muito para chegar aqui, mas tenho um orgulho enorme no meu percurso, com os meus muitos acertos e desacertos. E continuo ainda em transformação e aprendizagem. Isto é uma forma de eu me autodefinir. Ok? Estou a dar aqui o exemplo. Vejam a forma como vocês se definem a vocês próprios. Sem filtros. Sejam honestos e honestas. Sem medos. E aquilo que não for muito bom, encarem isso como pontos a melhorar. Ok? Este é o primeiro desafio. Agora, vamos ao mais importante, que é o que fazer para trabalhar a autoestima. Aqui é que está o busilis. No final vamos ter um exercício, ok? Autoconhecimento e trabalho interno. O que pode significar fazer terapia, seja ela qual for. Quando eu digo fazer terapia, eu não estou a dizer que vocês têm que fazer constelações. Existem muitas outras terapias que nos permitem ter um autoconhecimento e trabalhar-nos internamente. Astrologia, Reiki, barras de access, consultas de acompanhamento psicológico, consultas de psiquiatria quando necessário, atenção, terapia multidimensional, hipnose clínica. Hoje em dia há imensas terapias. Aquilo que eu vos aconselho é, querem fazer terapia? Estão à procura de um terapeuta? Não sabem bem como? Peçam primeiro referências. Ok? E se mesmo com boas referências vocês não se identificarem com o terapeuta, faz parte. Não é fácil olhar para dentro de nós, mas é o caminho. Ok? Temos que ser também, aprender a sermos realistas em relação às nossas expectativas. Tudo bem, eu vou exagerar aqui um bocadinho, a dar este exemplo. Eu quero um Ferrari, mas ter o Ferrari é a coisa mais fácil do mundo. Era entrar numa loja e dizer, eu quero levar o Ferrari. Agora, o problema é manter o Ferrari.
Se eu só tenho dinheiro, por exemplo, para um Renault, para que é que eu vou comprar o Ferrari? Temos que ser realistas com aquilo que nós podemos no momento. Estarmos mais conscientes daquilo que temos no momento, ao invés de estarmos concentrados naquilo que não temos ou que nunca tivemos. E se temos objetivos, então há que trabalhar para atingir esses objetivos. Nem sempre eu fui terapeuta. Eu fui durante 17 anos secretária de administração. E não estava feliz. E para conseguir chegar até este momento, houve um processo. Nada fácil. Não foi fácil. Mas eu, passo a passo, fui fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Fui-me trabalhando, fui-me terapizando. E tenho que vos dizer que ainda hoje, sempre que é necessário, eu faço constelações, faço hipnose, faço reiki. Não sou eu que faço a mim própria, mas peço a outras pessoas para fazer, porque eu também preciso me trabalhar. Ok? É honestidade, acima de tudo, para connosco próprios. Tomar consciência que somos humanos e que não existe a perfeição. Isto aqui é muito importante. Olhem para os erros como oportunidades de crescimento, não como falhanços. E a partir do momento em que estamos a viver, durante a vida, há muitas coisas que vão sair fora do nosso controle. Por exemplo, só um exemplo. Eu tenho previsto sair de casa às 8 da manhã, mas por qualquer razão eu só consigo sair às 8h30. Já tenho o dia todo estragado? Não necessariamente. Se eu tenho um compromisso, eu só tenho que ligar à pessoa com quem eu assumi o compromisso, por exemplo, uma consulta, ligo, olha, peço imensa desculpa, mas hoje as coisas saíram fora do controle, eu estou atrasada. Há a possibilidade de esperar ou teremos que adiar. Solução, não ligar o complicómetro. Se o problema está assim, não vamos transformá-lo numa coisa gigantesca. Acima de tudo, praticidade. Calma, que nem sempre é fácil, eu sei, reconheço. Reconhecer as nossas próprias qualidades, toda a gente as tem, e reconhecer que os defeitos não são defeitos, mas sim aspectos a melhorar. Todos nós temos questões. Todos nós, olá Ana, beijinho. Todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos coisas a melhorar. E está tudo certo. Não calcem as sapatilhas de superpoderes, tipo, não, eu vou conseguir, eu sei, eu é que sei. Eu estou como o outro, eu só sei que nada sei. Porque eu não sou dona da verdade, eu não sou dona da razão. Ninguém é. E os conflitos começam quando nós achamos que os outros têm razão e nós não temos. Porque achamos sempre que os outros é que são melhores que nós. Fazer atividades que nos preenchem e realizam. Ora, aqui está um grande buzilis da questão. Durante os 17 anos que eu fui secretária de administração, eu achava que aquilo realmente era a minha função e estava perfeitamente bem. Errado. Durante um tempo fui, portanto, feliz naquelas funções, mas no final eu sentia um vazio muito grande e não sabia porquê. Só depois, passados uns tempos, é que eu percebi que o meu caminho tinha que ir transformando. Mas mesmo assim eu resisti muito à mudança. Não, lá está, eu sou tão humana como vocês. E o medo de mudar é muito grande. Agora, vou dar outro exemplo que aconteceu com o confinamento. Com o confinamento, muita gente, durante a pandemia, perdeu postos de trabalho. Mas foi exatamente isso que proporcionou a abertura e o abraçar de novos projetos. Porque elas tiveram a oportunidade perfeita de dizer, olha, agora que eu não tenho emprego, então eu vou fazer aquilo que realmente sempre quis fazer, mas nunca tive coragem de fazer, mas eu agora posso porque tenho tempo. E não tenho emprego. E muita gente safou-se. Muita gente agora está com outro tipo de atividade e muito mais feliz. Estão a entender aquilo que eu vos estou a dizer? E isto é muito importante. E saber termos tempo para nos autocuidarmos, permitirmos termos tempo para nós, permitirmos fazer as nossas coisas, aquilo que nos realiza, que nos preenche, dar uma caminhada à beira-mar,
ir fazer uma massagem, tirar férias. Atenção. E é necessário desconstruir também esta crença, que antigamente os nossos avós e bisavós não tinham férias. Eles não podiam porque isso era só portanto, uma regalia, digamos assim, entre aspas, das pessoas com algumas posses que iriam para as estâncias balneares e o resto tinha que estar a trabalhar. E que para muita gente isso era considerado um luxo, não é? E ainda ouvimos muitas das vezes as pessoas mais idosas, férias, isso é para ricos. Mais uma crença. As férias não é um luxo, é uma necessidade. E digo-vos isto por experiência própria. Porquê? Porque o ano passado, como muita gente sabe, o ano passado não, em 2021, outubro, o meu pai partiu e foi um ano, 2021, desde outubro de 2021 até 2022, foi um período muito desafiante para mim, em que eu estava em pleno processo de luto. Não quer dizer que eu não esteja agora, mas de uma forma diferente, muito mais em paz, muito mais tranquila. Aliás, o luto é motivo para fazer se calhar uma outra live, isso mais lá à frente vamos ver. Sim, mais vale tarde do que mais tarde. É isso, Paulo. Beijinhos! Temos aqui Brasil presente. Uau, maravilha! Bem-vindo! Como eu estava a dizer, este processo de luto fez com que eu entrasse um bocadinho mais em introspecção. Foi mais difícil para mim e foi difícil ter férias. E o difícil ter férias levou a que eu entrasse muitas das vezes num processo de exaustão e de grande dificuldade pessoal. Até porque eu tive, pronto, eu sou a filha mais nova, mas muitas das vezes parece que sou a filha única, mas eu não sou a filha única. Então também houve ao mesmo tempo o desafio de dar apoio à minha mãe. E claro, como facilitadora de constelações que eu sou, o desafio foi não inverter papéis com a minha mãe, ok? Depois também o medo de a perder. Portanto, como podem ver, durante 2021, o final de 2021 e 2022 foi difícil para mim. E foi difícil para mim, inclusive, ir de férias para não deixar a minha mãe sozinha, ok? Mas as férias aconteceram e fui tirando uns fins de semana prolongados, mas agora, aos pouquinhos, nós vamos superando os nossos desafios. Isto só para vocês verem que não é só exclusivo, não acontece só com os outros, acontece também com os terapeutas, ok? Os terapeutas também são pessoas. E estabelecer limites. Isto aqui é muito importante. Porquê? Se nós deixarmos os outros ultrapassarem fronteiras, se nós estamos sempre a permitir que os outros tenham prioridade sobre nós e dizemos sim quando queremos dizer não, não estamos a olhar para nós, não estamos a atender as nossas necessidades. Se nós não estamos a atender as nossas necessidades, não estamos a ser vistos, não estamos a ser reconhecidos, não estamos a ser valorizados. E muitas das vezes a nossa dificuldade em dizer não está na origem muitas das vezes da frustração, de sentirmos que ninguém olha para nós, que ninguém quer saber de nós, que ninguém se preocupa connosco. Aprendam a dizer que não. Porque quem gosta realmente de nós vai entender, vai respeitar. Não temos que dizer sim a tudo. E o que nos leva a dizer sim a tudo é muitas das vezes o sentimento de abandono, o medo de sermos rejeitados, o medo da crítica. Ok? Não sei se querem fazer alguma pergunta, estejam à vontade, ok? Agora, como é que nós vamos promover a nossa autoestima? Eu já dei aqui muitas pistas. E o nosso autocuidado. Porque autoestima e autocuidado andam de mãos dadas, meus caros e caríssimas. Fazer atividades que nos dão prazer. Se nós estamos, por exemplo, num casamento, numa união de facto, numa relação, seja ela qual for, mas estamos sempre a dar prioridade ao outro e nunca damos prioridade a nós. Cuidado com isso. A algum momento vai haver aqui, portanto, um desequilíbrio muito grande e é preciso saber estabelecer o equilíbrio entre dar e receber.
Por outro lado, seja em que tipo de relacionamento for, é preciso também cuidar da nossa individualidade. E cuidar da nossa individualidade é ter os meus momentos, ter as minhas amizades. Há muita gente que quando entra num relacionamento, as amizades ficam a um canto. O problema é quando depois acaba o relacionamento ou o relacionamento passa por uma fase, a pessoa sente-se sozinha. Ok? Ter momentos de tranquilidade e relaxamento é aquilo que vocês entenderem, aquilo que vos dá tranquilidade e relaxamento. Por exemplo, para mim, a minha tranquilidade é encontro a fazer caminhadas no meio do mato, no meio do monte, ou numa caminhada à beira-mar, ou então a fazer uma massagem, ouvir música de chill out, ou então estar a tomar café com as minhas amigas. Eu tenho por hábito, aliás, tenho um grupo de amigas em que sempre que possível nós nutrimos estas relações. E atenção, elas têm os seus namorados, elas têm os seus maridos, têm os seus filhos e mesmo assim a gente consegue. Querer é poder, nunca se esqueçam. Desligar das redes sociais, dos ecrãs, das televisões e fazer atividades novas, por exemplo. Sujeitarmos a fazer algo que nunca fizemos. Vou-vos dizer que estas férias, as férias que eu tive, finalmente, em outubro do mês passado, eu fiz férias sozinha. E digo-vos, desfrutei tanto, mas tanto, tanto. Fui para as termas. Permiti-me dar esse mimo. Andei de carro por sítios que eu nunca andei sozinha. Espanha e Portugal. E vi sítios maravilhosos. Os lagos de Sanabria. O Pueblo de Sanabria. Só não consegui foi andar a cavalo, a fazer um passeio pelos lagos de Sanabria a cavalo, porque não houve possibilidade. Mas é de lá ir, outra vez, novamente. Isto é só para vocês perceberem que fazer férias sozinha, ou quando nós não temos um parceiro, não é impedimento de nós vivermos a vida. Porque isso depende da forma como nós reagimos àquilo que nos acontece e ao momento presente. Ok? Termos atenção ao nosso estado de saúde física, mental e emocional. E aqui vou tocar num ponto muito importante, que é a gestão emocional. Ninguém nos ensina a gerir as nossas emoções e de como as trabalhar e de como as viver. Porque grande parte das vezes nós somos ensinados a reprimir as nossas emoções e não a senti-las. Quando se vê alguém a chorar, estás a chorar, mas porquê? É como se fosse um crime de lesa majestade chorar. Mas saibam que chorar é uma resposta fisiológica do corpo a procurar o equilíbrio. E seja para o choro e seja para outro tipo de emoções. Portanto, é muito importante nós aprendermos a reconhecer as nossas emoções e a permitir-nos sentir, porque muitas das dificuldades, das depressões, das ansiedades, dos ataques de pânico, é não saber o que é que está a acontecer connosco emocionalmente. Olá Paula, tudo bem? Se nós não soubermos lidar com as nossas emoções, vai ser sempre tanto difícil e vamos estar sempre com dificuldades e vamos estar a esconder. E isso vai nos transformar numa autêntica panela de pressão, prestes a arrebentar a qualquer momento. E é assim que acontecem os ataques de pânico, as ansiedades, os desmaios, as tonturas. Reconhecer as nossas próprias emoções, saber como nós funcionamos quando estamos zangados, quando estamos aborrecidos, quando estamos tristes, quando estamos frustrados, quando estamos apáticos. E conhecer como é que nós reagimos quando estamos alegres, quando choramos de emoção, porque chorar de emoção também é possível, e não quer dizer que seja chorar que, não é, que é só de tristeza. Ok? As depressões, o facto de sentirmos fraqueza, tudo isto faz parte. E estas emoções, sejam as emoções boas e as más, temos as duas polaridades. Emoções positivas e emoções negativas. E elas fazem parte. Temos que aprender a vivê-las. Mas existe o medo de viver as emoções.
E isto está na gênese de muitas questões que muitas das vezes nos bloqueiam e nos impedem de viver a vida com mais plenitude e mais consciência também. Ok? Aceitar os erros como fazendo parte da aprendizagem e experiência de vida. Nós vamos errar até o final da nossa vida. Independentemente de sermos as pessoas mais experientes em alguma atividade. Eu dou comigo muitas das vezes a cometer erros. Seja em que área for. Seja em casa, seja no trabalho, seja com outras pessoas. E o fundamental é reconhecer o erro. Assumir a nossa responsabilidade. Chama-se isso consciência. Mas também chama-se isso proatividade, porque a partir do momento em que nós reconhecemos a nossa responsabilidade e assumimos o erro, estamos no caminho certo para evoluir. Porque sem isso não é possível evoluir. É como o conflito. Todos nós evitamos conflito porque ninguém quer conflitos. Mas é o conflito que nos faz crescer. É o conflito que nos faz evoluir. Ok? Celebrar conquistas, vitórias, sucessos e objetivos alcançados. Quantos de vocês é que já celebraram, por exemplo, quando conseguiram o emprego que tanto desejavam? Foram celebrar com amigos? Por exemplo, outra questão, quando vocês conseguiram fazer, por exemplo, uma viagem que vocês tanto queriam e finalmente conseguiram, vocês celebraram essa conquista? Vocês celebram quando vocês alcançam um objetivo que há muito queriam, por exemplo, comprar um carro? Vocês celebram isso? Vocês celebram-se a vocês próprios? Que também é importante. Fica aqui a questão para refletirem. Outro aspecto importante para promover o nosso autocuidado é procurar ativamente manter um equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional. É o verdadeiro desafio. Isto é a mesma coisa que andar numa corda bamba constante. E isto vai ser sempre o equilíbrio, procurar o equilíbrio. E o ser humano está sempre a procurar um equilíbrio. E nunca se esqueça, quando acontece um desequilíbrio, é chamada a atenção que alguma coisa tem que ser vista com profundidade. Sem medos. Embora o medo também faz parte, atenção. O medo faz parte, mas um medo exacerbado, cuidado. É preciso ver o que é que está por trás desse medo exacerbado. Pode ser alguma questão, alguma dificuldade que neste momento está a ser demasiado difícil para nós. Então temos que aprender a nos dar tempo. Ok? Reservar tempo para nós mesmos e com pessoas com quem nós nos relacionamos. É preciso nutrir as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de vida. O nosso ciclo de vida tem várias pessoas que nos dão uma rede. Então, nutrir as nossas amizades. Nutrir também o nosso local de trabalho. Não quer dizer que no nosso local de trabalho tenhamos que ter amigos obrigatoriamente. Não, mas temos que ter respeito e saber respeitar e saber estar. Obrigada, Arlete, um beijinho. Ai, que bom, obrigada. Obrigada por estares presente. A Arlete é a minha formadora e amiga e colega das novas constelações e ela está aqui a dar um abracinho. Obrigada. Portanto, o nutrir os relacionamentos, nutrir as pessoas que fazem parte da nossa vida. Obrigada, Arlete. Obrigada. Beijinho grande. Nutrir os nossos companheiros e as nossas companheiras. Dedicar tempo, a presença. Não precisa ser em quantidade. Precisa ser com qualidade. Por exemplo, na questão de quando temos os nossos pais mais idosos e que a finitude está a chegar. Eu sei que isto é um tema sensível. Não temos que estar com medo de que as coisas aconteçam e temos que deixar de viver a nossa vida para viver a deles. Não, muito pelo contrário. Temos sim que estar com eles nos momentos, ter momentos de qualidade, criar memórias, porque vai haver um dia que inevitavelmente eles vão partir. É viver o momento presente. Nutrir os nossos relacionamentos, sejam eles de que natureza for. Reconhecer que precisamos de ajuda e pedir ajuda sempre que necessário. Digo sempre, isto é uma coisa frequente, que pedir ajuda não é fraqueza, é maturidade,
é inteligência, é autocuidado, é autoamor. Por isso, quando sentirem necessidade de pedir ajuda, não sintam que que falharam ou que estão a ser fracos. Muito pelo contrário. Não há ninguém que num determinado momento da nossa vida não precise de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda num determinado momento. E é ir buscar essa ajuda, e essa ajuda vai nos dar os recursos que nós precisamos e ferramentas mais adequadas para conseguirmos superar os desafios que neste momento estão a ser demasiado grandes. Ok? Manter contacto, investir, nutrir a nós próprios. É isso, humanos pedem ajuda e ajudam, sem dúvida, Arlete. Manter contacto com pessoas que nós às vezes não estamos com tanto tempo. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que mora, uma grande amiga minha, nós conhecemos desde os 10 anos de idade, e os nossos pais já eram amigos na juventude deles. Ela vive em Berlim e não é frequente, mas sempre que ela vem cá, nós estamos juntas. E eu já lá fui, já estive em casa dela, já fui visitar várias vezes, e durante o ano nós vamos mantendo contacto. Não um contacto tão direto com as pessoas que estão aqui presentes, que estão perto, mas mantemos contacto. É nutrir, investir. E isso é muito importante. Mas atenção, cuidado. Nutrir, QB. É como as plantas. Se regamos demasiadas plantas, elas morrem. Se não damos água, elas também morrem. Equilíbrio. Ok? Partilhar opiniões, sentimentos com pessoas que nós sentimos confiança para o fazer. Faz parte. E às vezes é na partilha de situações, de momentos, de opiniões, de posturas, que nós encontramos muitas vezes soluções. E estar abertos a ouvir o outro sem julgar. Porque somos pessoas que naturalmente julgamos. É quase inato. E é difícil. Às vezes não julgar, e às vezes quando julgamos, estamos a meter os pés pelas mãos. Cuidado. Muita atenção. Alerta. Se calhar também é um tema para uma próxima live. O julgamento. Já tenho aqui umas ideias. Estão a ver? De uma ideia nasce outra. Optar por uma alimentação saudável e equilibrada também faz parte do autocuidado. Nós não somos jovens para sempre, não é? E temos que cuidar do nosso veículo aqui na Terra, que é o nosso corpo. Ok? Fazer para dormir o número de horas adequado, porque o sono é muito importante para restabelecer, portanto, a nossa energia, não é? Há dias em que há momentos de picos que nós precisamos dar um bocadinho mais de esforço, mas atenção quando nós começamos a entrar em esforço demasiadas vezes e um tempo muito prolongado, ok? Manter-nos fisicamente ativos não quer dizer que nós tenhamos que aprender a correr a maratona dos 40 km, ok? Há muitas possibilidades agora de praticar desporto. Pode ser caminhada, pode ser ginásio, pode ser tai chi, pode ser taekwondo, pode ser jiu-jitsu, pode ser pada, pode ser ténis, pode ser muita coisa, ok? E a atividade física é importante. Nós temos que, o ser humano tem que olhar para a atividade física não como um luxo, e não é preciso pagar uma inscrição brutal num ginásio XPTO. Aviso já que existe vídeos no YouTube com aulas que nós podemos fazer em casa, com coisas que nós temos em casa, ok? Portanto, só depende de nós, só depende de mim ganhar essa disciplina, esse autocuidado e esse autoamor e essa autoestima. E o exercício físico é fundamental para quando nós chegarmos aos 50, no meu caso, aos 60, 70, 80, ainda com mobilidade. Se nós não exercitarmos o nosso corpo, ele vai perdendo mobilidade. E depois, mais lá à frente, nós vamos sentir as dificuldades. Vejam o exercício físico não como uma imposição ou obrigação, mas vejam isso como uma espécie de autocuidado que vai compensar muito mais lá à frente. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Já não estou a ver perguntas. Se calhar neste momento há muitas, mas pronto, não estão a colocar, está tudo certo. E agora vamos ao exercício sistémico. Pode ser?
Bora lá. É assim, mesmo que vocês não queiram fazer agora exercício sistémico, isto vai ficar gravado, vai ficar disponível para vocês verem e fazerem o exercício sistémico sempre que vocês quiserem, ok? Podem fazer de olhos fechados, seguindo as minhas orientações, ou então podem se levantar de pé, em que vocês se representam eu aqui e a minha autoestima aqui, ok? Ou então podem fazer isto através de visualização, como vocês se preferirem. E repito, vocês podem repetir o exercício sempre que vocês quiserem e as vezes que vocês quiserem, ok? Isto é para abrir possibilidades, para abrir caminhos para vocês olharem para vocês com mais amor e com autocuidado, com autoestima. Sim, porque todos nós merecemos, ok? Eu mereço. É como aquele anúncio da L'Oréal, porque eu mereço. Vamos lá? Vamos nos preparar? Vamos inspirar e expirar. Eu no meu lugar, olhar para a minha autoestima, como se eu estivesse... Não interessa se vocês não conseguem ver, ou coloquem a vossa intenção. Inspirem e expirem do centro do vosso peito. Permitam-se olhar para vocês e para a vossa autoestima, independentemente dela ser boa ou menos boa. E vamos observar o momento com essa autoestima. Vamos sentir. É natural que vocês possam sentir algum tipo de emoção. Deixem sair. Tranquilo, Paulo. À vontade. Depois vê mais tarde. Sintam essas emoções. Tristeza. Pode ser ter vontade de chorar um bocadinho. Um aperto no peito. E vamos dizer em voz alta, caso vocês possam, se não puderem, para vocês próprios, mas do fundo do vosso coração, com o maior amor possível por vocês. Agora eu vejo. Agora eu vejo o quanto eu suportei. Agora eu me dou conta das minhas dificuldades. Mas mesmo assim, eu cheguei até aqui. Obrigada. Obrigada a todos os desafios que me trouxeram até aqui. Todas as dificuldades, dores e tristezas fazem parte. Todas as dificuldades, todas as dores e tristezas fazem parte. Beijinhos à Bete. Obrigada. Sim para tudo, tal e qual como foi. Sim para tudo, tal e qual como foi. Sim para tudo, tal e qual como foi. Agora, eu me permito tomar as rédeas da minha vida. Eu mereço me priorizar. Eu sou importante. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu me abro a uma nova forma de olhar para mim. Eu me abro a uma nova forma de olhar para mim. Eu me abro a uma nova forma de olhar para mim. Eu olho para mim. Eu me permito olhar para mim com mais amor e respeito por mim. Eu sou generoso ou generosa
e amoroso ou amorosa comigo mesmo. Eu sou generoso, generosa e amoroso ou amorosa comigo mesmo. Obrigada. 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 E agora vamos inspirar e expirar novamente. Sintam-se orgulhosos de vós próprios e vós próprias. Devagarinho, inspirando e expirando. Voltando ao aqui e agora, com tranquilidade. Inspirem as vezes que inspirem e expirem as vezes que acharem necessário. E quando se sentirem confortáveis, podem abrir os vossos olhos, regressando aqui à live, que está mesmo a terminar. Muitas pessoas podem sentir vários tipos de emoções, podem sentir uma grande abertura, podem ter sentido uma grande vontade de chorar, faz parte, não tenham medo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo por mensagem e assim que eu puder eu respondo, ok? Digam-me como é que se sentiram, se alguém quer aqui partilhar alguma experiência, se realmente este conteúdo foi bom para vocês. Eu já estou a ver aqui corações. Obrigada, Ana. Obrigada, Isabel. Estamos mesmo a terminar. Espero que tenham ficado com novas possibilidades, com novas esperanças e uma força interior renovada para realmente estarem abertos a vocês próprios, a olharem para vós, a gostarem de vocês próprios, a aproveitarem estas dicas e orientações. Existem muitas outras que vocês podem implementar para coabitarem tranquilamente dentro de vocês próprios, que isto é muito importante. Mas é um trabalho de uma vida inteira, ok? E isto implica investimento, implica olhar para coisas que às vezes são dolorosas, mas é necessário. Nunca se esqueçam de uma coisa: para nós conseguirmos ver o arco-íris, primeiro precisa de chover. E então a vocês que estiverem desse lado a fazer o exercício, e aos que vão ainda fazer o exercício, que vão chorar provavelmente, ou vão sentir alguma emoção, tristeza, um aperto na garganta, no coração, no peito, se choraram, ainda bem, porque isso vai permitir que venha o arco-íris mais tarde. Ok? Quero-vos agradecer por terem estado aí, desse lado. Obrigada por terem participado. Obrigada por estarem aqui a partilhar comigo estas informações e orientações e conhecimento, porque o conhecimento também é para ser partilhado. Obrigada, André Filipe. Obrigada ao masculino. Obrigada. Masculino e feminino são iguais. Obrigada, Gisela. Obrigada. Desejo-vos a vocês um ótimo fim de semana. Estamos com chuva e frio, faz parte também, e vamos agradecer a chuva, que ela é bem mais necessária, embora esteja a ser assim um bocadinho. Olá, Carla Sampaio, obrigada, beijinhos. A chuva, apesar de estar a ser muito chata, esta frequência, ela faz parte e é vida. Água é vida, choro, água é vida, ok? Por isso, um grande beijinho, um grande abraço para todos vós, um bom fim de semana, boas conexões e feliz vida nova. Beijinho!